sempre. Ele é Senhor na nossa vida, na nossa história. Podem sentar, irmãos, queridos e amados. Louvado seja Deus, grande é o Senhor, digno de louvor. Aleluia. Irmãos amados, nós estamos ensinando o livro de 1 João e hoje nós queremos continuar. Vamos para 1 João capítulo 2. Abre aí comigo na sua Bíblia, 1 João capítulo 2, um livro extraordinário, irmãos, escrito pelo apóstolo João. 1 João capítulo 2. Esse é o João, irmãos, que era chamado também de filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, discípulo amado, o único que subiu até o Gólgota, até o Calvário, na crucificação de Jesus. João que testificou e testemunhou da ressurreição de Jesus. João que era o bispo, o representante oficial e responsável pela igreja de Éfeso, que enviava missionários, que cuidou de Maria, foi preso na ilha de Patmos, escreveu o livro de Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, escreveu também 3 cartas: 1 João, 2 João, 3 João. Hoje nós estamos lendo a carta de 1 João, amém? Nessa carta, irmãos, ela tem um objetivo principal que se encontra lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Esse é o objetivo principal da carta, onde o João diz assim, 1 João capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então ele está falando para cristãos que já tinham nascido de novo, mas que precisavam ter certeza da salvação. Coisa ruim, irmãos, é nós não temos certeza da nossa salvação. Na verdade é muito ruim. Você não vive os direitos e privilégios de Cristo Jesus, você é salvo, mas não usufrui, não vive isso, porque não tem certeza, não conhece, não recebe os benefícios de ser salvo em Cristo Jesus. Então, o João quer que realmente os irmãos tenham convicção, tenham certeza de que eles foram salvos. E eu pergunto para você que está me ouvindo hoje de noite aqui, na Igreja Vida Cristã em Natal, e o pessoal que está acompanhando na internet, eu pergunto: você tem certeza da salvação? Quem está salvo aqui? Quem se morreu hoje vai para o céu? Amém. Aleluia. Amém? Tem convicção disso? Ele nos deu essa convicção. Ele derramou o seu Espírito no nosso coração. A Bíblia fala, irmãos, que o Espírito Santo habita em nós. Todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Amém? Que existem, como eu preguei aqui nas últimas reuniões, 3 provas, evidências ou diagnósticos de que nós somos salvos. A primeira prova doutrinária, que significa que quem crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é salvo. Segunda é a prova de relacionamentos, amar os irmãos, amar as pessoas e até os inimigos. Terceira prova moral, obediência aos seus mandamentos. Então, João escreveu para que nós tivéssemos essa convicção, essa certeza. Irmãos, olha, é muito bom mesmo saber que estamos salvos. É maravilhoso. Isso é tão importante que o Senhor Jesus recebendo os discípulos em Lucas, os discípulos estavam ultra empolgados, porque os demônios tinham se submetido a eles, né? E eles chegaram: mestre, os demônios se nos submetem em o seu nome, e eles estavam felizes por isso. Aí Jesus não jogou um balde de água fria, né? Mas deixou as coisas claras, lá em Lucas capítulo 10, quando ele disse assim, Lucas 10, versículo 18: mas Jesus lhe disse, depois deles falarem, os demônios se nos submetem pelo teu nome, eles estão possuídos de alegria, cheios de alegria, porque os demônios estão sendo expulsos pelo nome de Jesus. Aí Jesus disse para eles: olha, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí olha o que Jesus fala no versículo 20, que é o que João está falando, que é o mais importante. Olha só: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Oh glória! Nosso nome está escrito no livro da vida. Todos aqueles que creem em Jesus têm o
seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Ele não vai escrever, ele já escreveu. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tem os seus filhos escolhidos, eleitos. Esses são chamados de ovelhas, que quando ouvem a voz do pastor Jesus Cristo, creem e são salvos. Aleluia. Qual é esse objetivo principal? Deixar as pessoas, para onde o João enviou essa carta, convictos de que eles têm a salvação, saberem de que eles têm a vida eterna, estarem convictos de que pelo fato deles crerem no nome do Filho de Deus, eles são salvos. Glória a Jesus, irmãos. Esse é o objetivo principal da carta. Mas também nós vemos alguns outros objetivos que são importantes, tanto quanto este, que é justamente combater os falsos ensinos, os falsos profetas que estão rodeando a igreja. Infelizmente, naquele tempo havia algumas linhas de mentira doutrinária que estava tentando infiltrar-se na igreja e prejudicar o crescimento da igreja. Essas linhas doutrinárias tinham vindo do gnosticismo, que é um movimento, irmãos, que prega o conhecimento como sendo a razão da salvação, o conhecimento gnóstico, o conhecimento oculto. O gnosticismo não acreditava na encarnação de Jesus. O gnosticismo estava muito conectado com o dualismo grego. Os gregos diziam que tudo que fosse matéria era mal, não prestava. Então, quando o apóstolo Paulo pregou em Éfeso sobre ressurreição, que nós morremos, depois ressuscitamos um corpo glorificado, os gnósticos, os dualistas gregos de Éfeso ficaram revoltados com o apóstolo Paulo, desdenharam dele, criticavam. Mas não é assim. Não é assim. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, irmãos, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar como homem. Jesus é 100% homem. Sua encarnação não lhes desfez o fato de ser Deus, e sua glorificação não desfez o fato de ele ser homem. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Aleluia. Então eles estão combatendo essa doutrina falsa. O João, que está tentando ofuscar o crescimento da igreja e tentando bater na divindade de Jesus Cristo e também na humanidade de Jesus Cristo. Então você vê nessa carta muita coisa falando sobre doutrina falsa. O João, ele já começa a carta dando uma machadada na mentira, dizendo: olha, Jesus é verdadeiro sim, o Jesus histórico existiu, o Jesus homem histórico não existiu. Eu toquei em Jesus, nossos olhos viram Jesus, nossas mãos tocaram e apalparam Jesus Cristo. Pedro já começa dando uma machadada na doutrina falsa e ensinando a verdade, levando as pessoas a entender essas coisas. E ele começa nesse primeiro capítulo falando sobre a importância de que nós temos de reconhecer que temos erros, que temos pecado, e que o pecado ele é enganador. Uma das maiores características de Satanás é levar as pessoas ao engano. Ele se transfigura em anjo de luz. Uma das suas artimanhas é fazer com que as pessoas não acreditem na verdade e sejam enganadas, achando que estão fazendo a coisa certa, mas estão fazendo a coisa errada. Isso é engano, entendem? Então, existe um engano aí dizendo que o homem não é mais pecador. Engano. Depois que nasceu de novo não é mais pecador. Engano. Um outro engano também que ronda as igrejas, os cristãos, é tentar mostrar para os outros que nós somos perfeitos. Outro engano, isso não existe. Um outro engano que está tentando rondar as igrejas desde aquele tempo é tentar mostrar para Deus que nós somos perfeitos. Outro engano, Deus nos conhece na nossa essência, Ele que nos criou. Então são enganos que são demonstrados, e João corrige esses enganos no capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. E no 2, irmãos, aí é espetacular, extraordinário, como João conforta a igreja com esses dois primeiros versículos, irmãos, que são um dos versículos mais importantes dos seus escritos. E eu quero estar lendo com vocês essa noite. Hoje nós estamos ensinando 1 João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Amém? De uma forma expositiva, todo o texto bíblico para vocês, e sendo abençoados com isso. Vamos lá, irmãos? Vamos lá. 1 João capítulo 2, versículo 1, olha que coisa linda. João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, aqui nossos próprios são judeus, mas ainda pelos do mundo inteiro, que são os gentios. Só até aí. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda glória, toda honra, e todo louvor e toda adoração seja o seu nome. Pedimos revelação e luz das Escrituras brilhando em nós nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Aí ele começa dizendo, irmãos, depois de mostrar que é importante reconhecer que temos pecado, é importante reconhecer que não dá para tentar bancar o perfeito diante das pessoas e nem diante de Deus. Ele, sabendo disso, e sabe que as pessoas pecam, e todos nós temos consciência disso, para que ninguém caia no desespero quando pecar, para que ninguém caia na tristeza da alma quando pecar, porque o objetivo da carta não é mostrar que as pessoas são pecadores, o objetivo da carta é mostrar que as pessoas estão salvas. Esse é o objetivo da carta, para que as pessoas soubessem que são salvas. Esse é o objetivo principal da carta. Então, para que quando a gente se deparasse com os nossos pecados, ou para que quando os leitores da carta, essa é uma carta circular, que é para rondar as igrejas, se deparassem com o fato de serem pecadores e com seus pecados, não desistissem, não se desesperassem. Muita gente hoje, irmãos, se desespera quando peca. Muita gente hoje desiste quando peca. Muita gente hoje vai à bancarrota quando peca. Peca, se condena, não entende o que a Bíblia fala, não entende a maior cláusula da aliança, que é o perdão dos pecados, não entende a maior cláusula da aliança, que é ter a sua vida purificada pelo sangue de Jesus, e desiste de tudo, e um abismo vai puxando outro abismo, um pecado puxa outro pecado, a ponto de algumas pessoas falarem assim: já que eu errei, já que eu pequei, agora eu vou chutar o pau da barraca e vou fazer tudo errado mesmo. Pedro disse: não, filhinhos, não é assim, não é assim, filhinhos meus, isso é a linguagem de pai amoroso, isso é a linguagem de pastor, isso é a linguagem de idoso. João já está idoso aqui, nós estamos falando de um homem com provavelmente mais de 90 anos de idade. Imagina comigo, alguns 90 anos de idade, acima de 80 ele tem, o idoso, e ele dizendo: filhinhos, é o idoso que olha para os filhos com misericórdia e amor, que já experimentou um monte de coisa na vida e sabe qual é o caminho, sabe qual é a verdade, sabe como vencer os pecados, como vencer os erros próprios, como vencer as lutas. Ele diz: filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, não para que vocês pequem. Eu vou falar algo aqui que diz respeito à certeza da salvação, mas não é para vocês viverem em pecado. Eu não estou escrevendo essas coisas que eu vou escrever, que eu acabei de escrever, dando liberdade para as pessoas andarem em pecado e incentivando, vamos todos pecar a partir de hoje. Não. Antes de vocês entenderem tudo errado, o João está dizendo: não é esse o propósito. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu não estou querendo que vocês pequem, filhinhos. Pelo contrário, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem, mesmo sabendo que vocês pecam, mas para que vocês não pequem. Se, todavia, alguém pecar, interessante essas colocações, se, vírgula, todavia, vírgula, alguém pecar, vírgula. João está explicando de uma forma clara que o pecado voluntário não é comum no cristão, que o pecado que tenazmente nos assedia não é algo que você fica cometendo toda hora, todo lugar, o tempo todo, porque você o quer. É algo esporádico, mesmo sabendo da nossa dificuldade. É algo mais conectado com o escorregar, mas o Senhor nos sustenta. É algo mais conectado com vacilar, mas o Senhor nos sustenta. É algo conectado mais com: eu fiz algo que eu não queria fazer.
é algo mais conectado com, não era isso, não era esse o caminho. Entendem, irmãos? Essa é a realidade que João está expressando. Se, todavia, não é o nosso dia a dia, apesar de sabermos exatamente aquilo que fazemos, mas não é uma coisa que você fica premeditando para fazer. Não, hoje eu vou premeditar todos os meus pecados nas próximas 24 horas. Não, ele está dizendo assim: todavia, se alguém pecar, não é a nossa vida, oh glória. Sim, irmão, pecamos, sabemos disso, mas não é a nossa história, mas não é a nossa vida. Nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele nos regenerou. Alguém pode dizer amém aí? Então, se todavia alguém pecar, claro, vai acontecer. Aí olha só o consolo: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Essa palavra advogado é paracletos, ela é usada em relação ao Espírito Santo, mas aqui João a usa em relação a Jesus, em relação à intercessão de Jesus por mim e por você. Advogado, paracletos, aquele que é colocado ao lado, aquele que consola, conforta, alguém que intercede por nós, alguém que apresenta razões para a nossa justificação, alguém que apresenta razões para nós sermos absolvidos. Esse é o advogado, oh glória. Jesus, o nosso advogado. E a Bíblia diz, ele é o nosso advogado junto de quem? E é interessante que, falar de advocacia, você está falando sobre algo jurídico, só que ele mistura o jurídico com o familiar. Ele diz: temos um advogado junto ao Pai, oh glória. Porque, irmão, porque você é filho de Deus em Cristo Jesus. Você é filho de Deus em Cristo Jesus. É porque a absolvição de Jesus em meu favor e em seu favor é uma absolvição juridicamente justa e eternamente cheia de misericórdia. Juridicamente o preço está pago e eternamente misericordiosa. Misericordiosa por quê? Porque ele salva quem ele quer. Misericordiosa por quê? Porque ele salva quem ele quer, porque nós somos frutos de sua eleição. Por isso que é cheia de misericórdia, é cheia de amor. Está conectado ao amor de Deus, irmãos. Está conectado à misericórdia. Quando Moisés pergunta ao Senhor sobre os seus caminhos, o Senhor responde: eu terei misericórdia de quem eu quiser, Moisés. Oh, glória. Por isso que a sua misericórdia está externada aqui. O advogado Jesus está colado no juiz Deus o Pai. Está junto. O advogado que é Jesus, o nosso intercessor, está junto com o Pai. E eu coloquei algo aqui para você pensar. Jesus não tem nada de bom para dizer a nosso respeito para o Pai. Nada. Mas Ele pode falar muito de nós, ou melhor, por nós. Não tem nada de bom para falar da gente para o Pai, mas Jesus Cristo pode dizer muito por nós. Sabe por quê, irmãos? Porque em 1 Coríntios capítulo 1, isso é simplesmente extraordinário, irmãos, revelador, muda a nossa história, muda a nossa vida. Ele não tem nada de bom para dizer a nosso respeito, mas Ele tem muito a dizer por nós. Porque em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo fala assim sobre o que Jesus é por nós. Mas vós sois dele, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus. Aleluia. Quem é dele? Quem é do Pai aqui? Aleluia. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual Jesus se nos tornou da parte de Deus. Ele não tem muito para falar de nós, não tem coisas boas para falar de nós, mas Ele vai falar por nós. Ele se nos tornou da parte do Pai. Ele é a nossa sabedoria diante do Pai. Ele é a nossa justiça diante do Pai. Ele é a nossa santificação diante do Pai. Ele é a nossa redenção diante do Pai. Esse é Jesus, irmãos. Ele tem muito a falar por nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso que a conversa é: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Porque vai acontecer, lembre-se de uma coisa:
não é o fim. Lembre-se de hoje de outra coisa, não está tudo acabado. Lembre-se de mais uma coisa, você não vai para o inferno. Aleluia, porque o Pai te absolve por causa dos méritos de Jesus. Aleluia, o pecado não é tudo, não é o fim, irmãos. Jesus venceu o pecado por nós. Na cruz do Calvário os pecados foram perdoados. A maior cláusula da aliança é: Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele não tem nada de bom para dizer de nós, mas Ele pode falar muito por nós. Ele pode dizer: eles estão absolvidos. Ele pode dizer: eles são justificados. Ele pode dizer: eles estão purificados. Ele pode dizer: eles estão redimidos. Ele pode dizer isso diante do Pai. E tudo isso no nível jurídico de justiça. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço para a nossa justificação. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Logo em seguida, no versículo 2, Ele mostra que substituição poderosa é essa, versículo 2. O justo Jesus. Por isso que depois do justo tem ponto e vírgula, porque ele vai explicar esse procedimento jurídico de Jesus no justo. Ele é justo. A coisa não está solta. O universo não está solto. Nossa redenção não está solta. Tudo está debaixo de um governo perfeito. Tudo funciona redondo, do jeito que o Pai quer. Jesus absolveu sua igreja. Jesus absolveu os seus eleitos. Jesus absolveu os seus escolhidos, aleluia. E Ele, Jesus, o justo. Eu disse: Ele, Jesus, o justo, é a nossa propiciação, ou é a propiciação pelos nossos pecados. Agora fica melhor. Fica melhor. A palavra propiciação, irmãos, ela vem lá da velha aliança. No Velho Testamento, irmãos, eles tinham a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Deus se manifestava em cima da arca. Dentro da arca nós tínhamos 3 elementos: a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e um pouco do maná que caiu do céu. Diante da arca da aliança, Deus se manifestava uma vez por ano com sua glória Shekinah. A glória de Deus Shekinah caía bem no centro da arca. A arca da aliança tinha uma tampa com 2 querubins, essa tampa feita de ouro puro, e os 2 querubins saíam de dentro da tampa, e tudo tinha que ser de uma peça de ouro só, ou melhor, tinha que ser de uma peça só. O ouro era fundido, não havia partes desconectadas. Os querubins saíam daqui da tampa, os querubins saíam da tampa e cobriam aquela tampa, o propiciatório, com suas asas. Tudo aquilo era de ouro perfeito. A arca da aliança era feita de madeira de acácia. Madeira de acácia aponta para a fragilidade do homem. Madeira de acácia aponta para os pecados do ser humano. Revestida de ouro, sim, mas a única coisa que era feita de ouro puro era a tampa da arca, com os querubins protegendo. E quando a Shekinah de Deus brilhava uma vez por ano em cima daquela arca, ela brilhava em cima dos querubins da arca, protegendo a arca da aliança. O nome desse instrumento todo era a arca da aliança, só que o nome da tampa da arca tinha um nome específico, tinha um nome incomum, tinha um nome que apontaria para a redenção em Cristo Jesus. O nome dessa tampa feita de ouro, que cobria a vara de Arão que floresceu, que cobria as tábuas da lei, vamos entender cada um, o significado de cada coisa. A vara de Arão que floresceu, rebeldia do homem contra a autoridade humana delegada por Deus. O maná que desceu do céu, rebeldia humana contra a provisão de Deus. E a tábua da lei, rebeldia humana contra a lei de Moisés. Dentro da arca da aliança estava toda a rebelião do homem escondida. A tampa cobria a rebelião humana, e a ordem era: não abra a arca. A ordem era: não olhe para dentro da arca. A ordem era: não toque, não olhe, vocês não podem ver o que está lá dentro, porque a vergonha da igreja estava lá dentro. Aqui, ou melhor, o que tinha lá dentro apontava para a vergonha da igreja. Mas quando sabe, irmãos, que Deus escondeu a nossa vergonha, eu acho que os irmãos não entenderam. Quando sabem que Deus escondeu a nossa vergonha, glória a Deus. Se você observar, a primeira coisa que Adão e Eva passaram foi vergonha. Quando pecaram, vergonha, tem vergonha de Deus,
vergonha do mundo, vergonha de tudo, cobriram as suas vergonhas com folhas de figueira, aleluia. E a Bíblia diz que o animal foi sacrificado e eles cobriram, o Senhor cobriu a vergonha de Adão e Eva com pelos, com pele de animais, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos voltar para a arca. Em cima dessa arca vinha a glória de Deus, descia a glória de Deus uma vez por ano, no dia da propiciação, ou melhor, no dia da redenção, do perdão dos pecados. Essa arca, irmãos, com essa tampa, tinha um nome específico. A tampa, o nome da tampa era propiciatório. E o que significava esse propiciatório? Esse propiciatório, em primeiro lugar, ele apontava para a divindade, que ele era de ouro puro. Em segundo lugar, irmãos, ele cobria a vergonha do ser humano, da igreja, seus erros, suas falhas. Ai daquele que acusar um eleito do Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, aleluia. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. É Cristo Jesus quem morreu por eles, ou antes quem ressuscitou por eles, aleluia. E essa arca, irmãos, essa tampa da arca, que se chamava propiciatório, indicava a proteção de Deus e a redenção de Deus dos pecados do seu povo. A palavra propiciatório significa, irmãos, apaziguar, acalmar a ira de Deus. Por isso que o fogo descia em cima do propiciatório. Era ali onde a ira de Deus era aplacada. O fogo caía do céu e era para consumir tudo, mas não consumia. Eu disse não consumia. Eu disse não consumia, porque o propiciatório não deixava. Oh glória, alguém pode dizer glória a Deus aí? Não consumia porque o propiciatório não permitia. E agora vem Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 24, que para mim é o versículo mais importante de toda a Bíblia. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, o apóstolo Paulo vem e diz assim: sendo justificados, Romanos 3, 24, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, aleluia. Propiciação mediante a fé, para manifestar o que? A sua justiça, por ter Deus a sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe por quê? Porque ele tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo, Jesus Cristo, o justo, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, temos o advogado, Jesus Cristo, o justo, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, aleluia. A tampa tem um nome, propiciatório, e o nome desse propiciatório se chama Jesus Cristo, o Redentor. Meus irmãos, Jesus Cristo é a tampa do propiciatório que impede com que a ira de Deus contra o pecado atinja a sua igreja. Jesus é o propiciatório de Deus. João diz, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: ele é o nosso propiciatório, ele é a nossa propiciação, ele é a nossa tampa que cobre a nossa vergonha. Meu Deus, tem alguém por aqui? Oh, meus irmãos, não dá para falar dessas coisas de qualquer forma. Temos que falar com o máximo de entusiasmo e alegria, que possa tomar conta da nossa alma, irmão, irmã. Porque senão amanhã depois vamos trocar o evangelho. Fala de cura, todo mundo fica arrepiado. Fala de dinheiro, aí que fica arrepiado. Eu estava vendo um falso profeta hoje com Carla. Eu disse: olha Carla, quando ele fala de dinheiro, todo mundo fica aleluia, glória a Deus, dinheiro, glória a Deus, aleluia, cura. Meus irmãos, vamos mudar essa história. Glória a Deus, aleluia. É porque o pecado está perdoado, é porque o sangue foi derramado, porque Jesus é a nossa propiciação, porque o nosso nome está rolado no céu. Glória a Deus. Eu tenho um propiciador, você tem um propiciador. Eu tenho alguém que cobre a minha vergonha, você tem alguém que cobre a sua vergonha. O nome dele é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, oh, glória, a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica.
significa? Estamos só no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a tampa em cima da arca. Ele é aquele que cobre a nossa nudez. Ele é aquele que cobre a nossa vergonha. Ele é aquele que nos absolve. Ele é justo. O preço está pago. Você está absolvido. Tudo por causa de Jesus. Tudo por causa dos méritos de Jesus. Foi Ele quem fez. Eu digo, não tem muita coisa para falar de você, não tem muita coisa para falar de mim, mas tem muita coisa para falar por nós. Oh, glória a Deus. Quem tentará acusação? Quem tentará acusação? Quem tentará acusação? Aleluia. Ele é justo. Tudo está pago. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, o sangue foi recebido e muito bem recebido pelo Pai, tanto que Ele sobe aos céus e desce novamente. Aleluia. Ele ressuscitou dentre os mortos. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o sangue foi aceito. Eu disse, o sangue foi aceito. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha sido morto em nosso favor. Isso é tão lindo, irmãos. A justiça de Cristo está do nosso lado, porque a justiça de Cristo é Jesus Cristo. É nossa. É nossa. O justo morreu pelos pecados dos injustos. É o reto morrendo pelos imperfeitos. O perfeito morrendo pelos imperfeitos. O santo morrendo pelos ímpios. Obrigado, Jesus. Você é a nossa propiciação. Não existe nenhuma condenação hoje, irmãos. Nós estamos absolvidos. E o que o advogado está fazendo lá? Ele está o tempo todo dizendo isso. Eles foram absolvidos. Eles estão purificados. O meu sangue foi derramado por cada um deles. O tempo todo, para todos sempre. A Bíblia diz: Ele é o nosso intercessor para todos sempre. Nós temos um sumo sacerdote diante do Pai que intercede por mim e por você. Obrigado, Jesus. E tudo isso está legalmente feito. Legalmente. O sangue foi derramado de uma forma legal. As coisas da justiça foram cumpridas. As requisições judiciais foram todas cumpridas. O tempo para ser apresentado o sacrifício foi pago. Foi apresentado, a Bíblia diz, na plenitude do tempo, quando realmente era para ser apresentado. Tudo está devidamente resolvido, meu irmão, minha irmã, no tempo do Altíssimo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que Satanás não pode mais nos acusar. Por isso, meu irmão, minha irmã, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa propiciação. Ele é a tampa que cobre a vergonha. Aleluia. Toda a nossa rebeldia lá dentro, e Ele não quer que seja exposto, porque simplesmente pelo fato de nós estarmos nessa terra, a nossa rebeldia aflora. Mas Ele nos absolve. Simplesmente pelo fato de nós estarmos na terra, nossa insatisfação aflora. Mas Ele nos absolve. Simplesmente pelo fato de estarmos na terra, nossa rebeldia contra a sua lei aflora, contra seus ministros aflora. Mas Ele é a nossa propiciação. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você tenha feito. Não importa. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor apagou e afastou os seus pecados. Aleluia. Os nossos pecados foram jogados nas profundezas do mar. E há quem diga que tem uma placa de colocada lá, escrita assim: é proibido pescar. Tem nada a ver, meu irmão. Jesus Cristo é Senhor da igreja. Virem os meus. É isso que João está querendo que as pessoas entendam. Isso é tão sério, irmãos. Muita gente está se acabando porque peca. Tanta gente está desistindo porque peca. Tanta gente está retrocedendo porque não consegue atingir os alvos, não consegue atingir seus objetivos, não consegue ser aquela pessoa totalmente testemunhal. Não consegue. Como tem gente desistindo, porque não conhece esses princípios da vida eterna, porque o que tem sido ensinado por muitos lugares tem trazido condenação. Tanta gente vivendo de altos e baixos, e João chama para perto dizendo: acabou isso, acabou, uma nova vida.
pecados foram perdoados, Deus não está contra nós. Sabe, irmãos, o fogo da Shekinah parava no propiciatório, encerrava ali. O propiciatório assumia toda a condenação. O propiciatório recebia toda a maldição. O propiciatório assimilava, atraía aquilo que a Bíblia chama de cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Mestre assumiu todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário, o nosso Redentor pagou o preço. Pagou o preço até o último minuto, quando ele disse: eu tenho sede. Eu tenho sede. Jesus vai à cruz, irmãos. Tem sede. Jesus vai à cruz, tem fome. Jesus vai à cruz. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus vai à cruz e é punido em nosso lugar. Toda a nossa dívida, escrito de dívida que era contrária à igreja, a lei de Moisés, que trazia um escrito de dívidas, a lei de Moisés que nos era apresentada, que dizia: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E como Tiago diz em Tiago 2,10, quem errar em um ponto da lei se torna culpado de toda a lei. Escrito de dívidas que constava de ordenanças e mandamentos que nos eram prejudiciais. Por isso ninguém pode ser justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém, disse o apóstolo Paulo, visto que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, mas agora, eu disse mas agora sem lei, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, porque não há distinção sobre todos os que creem, para todos, sobre todos que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu disse, irmão, irmã, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe essa redenção que há em Cristo Jesus? Essa redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, a quem Deus propôs no seu sangue a propiciação. A linguagem é essa: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Essa é a linguagem. A quem Deus propôs. Aleluia. Ele propôs no seu sangue. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, sangue tem que ser derramado quando há pecado. Sangue foi derramado, Deus propôs no seu sangue, fazia parte do plano. O plano estava todo determinado antes da fundação do mundo. O sangue de Abel cai na terra e a Bíblia diz, começa a clamar por justiça. O inocente morreu. Aleluia. O sangue de Jesus cai na terra e começa a clamar coisas superiores do que o sangue de Abel. Porque enquanto o sangue de Abel clama por justiça, o sangue de Jesus clama por a justiça está paga. Oh, dá uma glória a Deus alguém, irmão. Enquanto o sangue de Abel clama por justiça, o sangue de Jesus diz: a justiça está paga. Quem é maior, de Abel ou de Cristo? O de Cristo fala coisas superiores ao que fala o de Abel. O de Abel clama por vingança. O de Cristo clama por absolvição, por perdão de pecados. O de Abel clama: eu morri, alguém tem que morrer. Jesus, o dele clama: eu morri, para que eles não mais morressem, irmão. Aleluia. Aleluia. Para que eles não morressem mais.
propiciação. E tudo isso está no nível da fé, mediante a fé. Amém, irmão? Quantos creem no sangue de Jesus Cristo? O que nós podemos tirar desse texto, irmão? Só 2 versículos. Só 2 versículos. Se deixar, irmãos, nós podemos ficar o mês todo em 1 João capítulo 2 e se alegrando, eu posso colocar outro pregador aqui e ele vai se alegrar, e outra pessoa vem pregar e vai se alegrar mais ainda, e outra pessoa vem testemunhar e vai testemunhar maravilhosamente, falando em 1 João capítulo 2 versículo 1. Vamos ler tudo juntos de novo. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João está dizendo, Ele morreu não foi só para judeu, não. Ele não morreu só para judeu, Ele não morreu só para o povo do Velho Testamento, Ele morreu por todos aqueles pelos quais o sangue de Jesus foi derramado. Ele morreu pelos judeus, Ele morreu pelos gentios, Ele morreu pelos homens, Ele morreu pelas mulheres, Ele morreu pelo branco, Ele morreu pelo negro, Ele morreu pelo amarelo, Ele morreu pelo verde, Ele morreu pelo pobre, Ele também morreu pelo rico, Ele morreu pelo patrão, Ele morreu pelo empregado, Ele morreu pelo escravo, Ele morreu pelo livre, Ele morreu pelo brasileiro, Ele morreu pelo israelita, Ele morreu por todos. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que diante do trono de todos os povos, tribos, línguas e nações teremos representantes. Aleluia. Aleluia. Todos e o mundo inteiro aqui, irmãos, é formado por todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Não está falando de cada indivíduo que passou nessa terra, está falando dos eleitos de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Não é só o judeu. A porta se abriu para todos os que creem em Jesus Cristo. Oh, salvação maravilhosa, oh, graça irresistível, oh, redenção eficaz. Obrigado por essa graça, oh, preservação eterna. Louvado seja o nome. Amém, irmãos amados? Já fazendo todas as aplicações durante a mensagem, que eu tenho esse hábito, as mensagens positivas, eu já vou aplicando no que eu vou falando, mas lembrando de algumas coisas, para nós encerrarmos e aplicando-as de novo, eu vejo que uma das mais importantes aqui é dizer que o pecado perdeu. Aleluia. Porque pecou, irmão, irmã, não está tudo acabado. Louvado seja Deus, nós temos um advogado. Nós temos alguém que é por nós, você não está sozinho. Louvado seja Deus. Segunda coisa, irmão, irmã, é saber celebrar a coisa certa. Vocês estão felizes porque os demônios se vos submetem? Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Alegrai-vos, não obstante, porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado no céu. É isso mesmo, irmão, irmã. Uma alegria é saber que você foi eleito e escolhido em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para a propiciação. Isso é uma alegria, seus pecados foram perdoados, que voltemos o foco correto, que o verdadeiro evangelho seja pregado para o rico e para o pobre. Louvado seja Deus, que a verdade seja anunciada nos 4 cantos desse país, nos 4 cantos desse mundo, a verdade que liberta. Mais uma aplicação, irmãos. Mais uma aplicação. Jesus, muito obrigado. Vamos agradecer, vamos colocar em pé, vamos agradecer o nosso Deus, o nosso Pai, como Ele é bom conosco, como Ele é fiel, como Ele é propiciador, muito temor, reverência na Sua presença. Pai, nós te damos graças por tão grande salvação, te louvamos pela absolvição em Cristo Jesus, te agradecemos pela redenção em Cristo Jesus, te agradecemos porque tudo isso é no terreno da justiça, é no terreno da misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor não vai ouvir nada de bom de nós, mas o Senhor está ouvindo muita coisa a nosso respeito por causa de Jesus Cristo, porque nele nós fomos feitos a sua justiça, porque nele nós fomos feitos a sua redenção, porque nele nós fomos santificados, porque nele nós fomos redimidos, porque nele nós
nós fomos purificados. Tudo por causa de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Graças te damos, Pai. Santo é o teu nome, Pai. Exaltado seja o teu nome. Pode sentar-se, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Grande é o Senhor.